No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder do perdão. O perdão, ele tem o poder de quebrar maldições, né, de tirar a força, né, das maldições. Em o texto, né, eu encontrei um texto em Lucas, capítulo 17, versículo 3, diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Eu não acreditava, né, assim, em maldição hereditária, né, maldições, né, não acreditava em nada disso. Assim, mas depois, quando eu comecei a trabalhar, né, na área de libertação, e eu mesmo, né, assim, fui vítima de maldição hereditária, né, e assim, meus olhos se abriram, né, eu consigo ver agora, né. Por exemplo, lá na Bíblia está o maior exemplo, né, de maldição hereditária que foi vinda da parte, né, de Adão e Eva. Quando eles comeram o fruto, né, as consequências daquele pecado passaram para os seus descendentes. Né? Isso é uma maldição hereditária. Deus lhe disse, maldita é a terra por sua causa. Deus falou isso com Adão. Então existe maldição hereditária. Existe maldição hereditária. Ou seja, por causa de um homem, do pecado de um homem, né, houve consequências para os seus descendentes. Né? Assim como, né, os filhos, né, e os netos podem herdar, né, os bens, eles podem herdar também as maldições também, entendeu? Se a pessoa teve envolvimento, né, com bruxaria, feitiçaria no passado, né, pactos, né, então assim, os seus descendentes podem ser visitados, né, por espíritos, né, por forças negativas. Então, assim, existem várias formas, né, de quebrar maldições, né? A Bíblia ensina muitas formas, mas assim, um exemplo dado pelo próprio Deus, né? A forma mais poderosa de quebrar maldição é através do perdão. O perdão, ele quebra, né, as pernas das forças malignas, né? Quando Adão e Eva cometeram o pecado contra Deus, né? Foi através do perdão, né, dado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário que Deus concedeu, né, o livramento a todos nós seres humanos, né, através do perdão. Ou seja, Deus, ele se reconciliou conosco. Ou seja, Deus, ele foi que foi ofendido, né, pela ofensa do pecado de Adão e Eva, né? Então o próprio Deus buscou reconciliação com o homem. Então, através do plano, né, da cruz do Calvário, Deus, ele se reconciliou com o homem, né, perdoando o homem, e através desse perdão que foi liberado por Deus, a maldição, ela perdeu as suas forças, né? Então hoje a gente tem muitos direitos que foram adquiridos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E assim, trazendo de forma prática, né, assim, trazendo aqui casos reais, casos práticos. O perdão também, ele tira, né, um peso dos seus ombros, né, ele tira, né, aquela energia ruim. Né? A maioria das pessoas, né, existem até estudos, né, que comprovam isso, que pessoas que não perdoam, né, que guardam rancor, que guardam raiva, ódio, ira, essas pessoas no futuro, algumas acabam tendo câncer, outras doenças, né? Doenças psicossomáticas. Por quê? Porque aquela energia que a pessoa acumula no seu corpo, né, acaba sendo refletida através do próprio corpo dela, né, através de doenças, né, porque aquela energia, ela precisa sair. Então, assim, se a pessoa, ela acumula aquela energia no corpo, aquela energia, ela pode se manifestar em forma de doenças psicossomáticas. Então é muito perigoso. Teve um rapaz, né, assim, que ele foi muito, assim, amaldiçoado, né, assim, pela igreja, pela uma pastora, né, pelas pessoas do convívio dele, né, no meio religioso. E aí eu encontrei ele no monte, né, um caso real aqui que eu estou usando como exemplo. E aí a gente começou a orar por ele, né, assim, eu entendi que aquilo era uma maldição que eles tinham jogado nele através de oração contrária,
através de declarações perversas e negativas contra a vida dele. Então eu orei pela vida dele, né? Anulei o decreto que eles colocaram sobre a vida dele de maldição, né? Fiz a oração, anulei o decreto e falei com ele que ele liberasse perdão para todas aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas que eram da sua antiga igreja. Quando ele fez isso, ele liberou perdão, né? Assim, ele foi incrível, ele falou comigo, oh, nossa, tô me sentindo leve, tô sentindo assim como se tivesse tirado um peso das minhas costas, né? Então o perdão, ele tem esse poder, entendeu? Ele tem esse poder. O perdão, quando você não libera perdão, essa energia negativa, essa energia, esse peso, né? Essa vontade de justiça, de querer se vingar, de querer, né? Fica em você como se fosse um peso nas suas costas, as suas costas. Então você não precisa levar isso. Quando você libera o perdão, né, e deixa para lá, né? Ou seja, assim, porque quem julga é Deus. Não somos nós que julgamos ninguém, né? Quando você libera o perdão, você tira um peso dos seus ombros, né? Tira um peso. E as energias negativas, né? As forças, né? Os espíritos obsessores, eles precisam de energias negativas para eles poderem trabalhar. De ódio, ira, raiva. Eles são como aves de rapina, né? Assim, o que atrai a ave de rapina é a carniça, não é isso? É o cheiro, é tudo aquilo que é podre atrai essas aves. Então os espíritos obsessores, eles são como aves de rapina, ou seja, eles precisam de alguma coisa podre, de alguma coisa ruim, de alguma coisa má, para eles poderem, né, se alimentar daquela energia, né, e ficar por ali, ó, rodeando ao derredor das pessoas. Então quando as pessoas liberam essa energia, né, joga fora a energia de raiva, de ódio, né, de ressentimento, e passa a deixar, né, a energia de Deus trabalhar na sua vida de amor, de paz, de alegria, né? Os espíritos obsessores, eles não gostam, né, da energia positiva, da energia de pensamentos positivos, de vibrações positivas, então eles não ficam, eles saem, entendeu? Então por isso que quando as pessoas liberam perdão, né, elas se sentem melhores. Mas o perdão é o seguinte, não significa, né, que, por exemplo, você perdoa a pessoa que você vai confiar nela, é outros 500, né? A gente também não pode ser tolo ou ingênuo. Perdoar é você se livrar, né? Ou seja, você entrega na mão de Deus e deixa que Deus faça justiça, que Deus resolva da maneira dele. Você não precisa levar esse peso sobre os seus ombros. Perdoar não significa que você deve confiar, que você deve conviver com aquela pessoa que te traiu, né? É perigoso você acabar caindo numa cilada ou sendo enganada de novo. Então, perdoar não significa confiar, né? Não significa. Perdoar é você deixar para lá e seguir em frente, entendeu? Viver a sua vida. É você não ficar presa no passado ou presa no acontecimento que aconteceu ali, né? E você fica ali presa e não segue em frente por causa daquele acontecimento. Então, perdoar é isso, é você deixar para lá e seguir em frente. Isso é perdoar. Aí você se sente melhor, você se sente leve, né? Se sente muito bem, né? As pessoas que elas normalmente elas não perdoam, elas ficam com aquele ressentimento, ou seja, tem casos de pessoas assim que tem 10 anos e a pessoa ainda fica ainda remoendo, né, aquilo que aconteceu no passado, né, assim, com raiva, ódio, aquela ira, né, aquele ódio, aquelas lembranças negativas. Então tudo isso, né, alimenta os espíritos obsessores que ficam ao redor das pessoas. Ao nosso redor ficam os anjos de Deus, né, nos guardando, protegendo. A palavra de Deus diz que os anjos de Deus, que são os anjos da guarda, né, acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja, cada pessoa tem um anjo da guarda, né, que fica ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Mas ao nosso derredor existe, né, pode haver espíritos obsessores, dependendo das energias que você vibra. Se você está vibrando energia de ódio, de raiva, ressentimento, lembranças do passado, isso atrai os espíritos obsessores. Eles vão se alimentando disso, vão se alimentando. Isso pode durar 10 anos, 15 anos, pode durar até a vida toda se você não jogar fora essa energia. É você deixar para lá. Perdoa, né? Esquece o que aconteceu e siga em frente. Né?
Quando você muda a sua vibração, a sua sintonia, né? Quando você muda a sua vibração de ódio, raiva, sentimento, né? Desejo de se vingar, de ver a outra pessoa se dar mal. Quando você muda essa energia ruim para uma energia boa, né? De prosseguir em frente, né? Os espíritos obsessores que estão ao seu derredor não conseguem permanecer, né? Porque se eles saem fora. Tudo aquilo que é positivo, que é energia de vibração positiva, repele os espíritos obsessores. Então o perdão ele tem o poder de quebrar, né, as energias, quebrar as forças e as vibrações das energias negativas, porque o perdão ele faz com que você se desapegue do passado, com que você jogue fora aquela lembrança negativa, aquela energia ruim e siga em frente. Então por isso que o perdão é tão importante. Só que o perdão ele não é assim, né? Por exemplo, assim, tem uma pessoa que ela é um bandido, um assassino, né? E você não precisa abraçar ela, você não precisa, né? Não há necessidade disso, por quê? Porque existe perigos, né? Existe perigo, não há necessidade de você ir na casa da pessoa, né? Assim, principalmente se a pessoa for uma pessoa perigosa. E também não há necessidade também de você confiar ou voltar a caminhar com aquela pessoa, porque isso é perigoso, né? Ser uma pessoa boa, né? Ser uma pessoa do bem não significa que você deve ser ingênuo, né? Ou tolo, né? Você deve ser uma pessoa do bem, mas você deve ser também prudente, cuidadoso, né? Então perdão é isso, é você perdoar, deixa pra lá, entendeu? Perdoa, né? Ó, fulano fez isso comigo, perdoa, joga fora, entendeu? Esquece o que aconteceu e prossiga em frente. Quando você faz isso, né? As forças negativas, elas passam a perder certas legalidades que elas tinham para poder atuar na sua vida. Foi através do perdão, né? Assim, o maior exemplo, né, de perdão é a cruz, né? Deus ele nos perdoou, né, através, né, do sacrifício do seu próprio filho. Né? Deus nos perdoou, ou seja, Deus perdoou os pecados dos homens, né? E assim, sempre quando nós, e é bíblico, se você não perdoar o seu próximo, Deus também não te perdoa, né? É uma condição. Então, foi o Senhor Jesus que disse, né? Se vós não perdoardes as vossas ofensas, né, as pessoas que te ofenderam, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Então, assim, independente da religião, se você é evangélico, se você é católico, se você seja o que for, né, isso é uma condição, ou seja, é uma lei, né, que para você ser perdoado por Deus, você tem que liberar perdão, né? Então, por isso que o perdão é importante. E o perdão, né, assim, quando você libera perdão e deixa para lá, não fica, né, guardando aquela energia ruim com você, você se sente leve, se sente paz, né? Até a sua saúde, a sua energia, a sua vibração melhora. Você passa a vibrar num outro tipo de sintonia. Então, por isso que o perdão é muito importante, né? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre palavras negativas, palavras que não podem ser ditas, né, em casa, palavras que podem trazer maldições. Então, esse é o vídeo de hoje.